E aí, para onde vai o dólar? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber a resposta, né? E olha, quando um banco grande, um dos gigantes do mercado, solta uma projeção nova, todo mundo para escutar. Mas será que essa é mesmo a melhor coisa a se fazer? Vamos mergulhar nessa história. A notícia do momento é essa aqui. O BTG, um dos maiores bancos de investimento do Brasil, acabou de mexer nos seus números. A nova aposta deles é que o dólar pode cair para 4,60 até o fim do ano. Um número bem otimista, vamos combinar. E aí, a gente fica pensando, será que essa é a nova realidade? Será que finalmente vamos ter um dólar mais calmo, ali quietinho abaixo dos R$ 5? A ideia é bem tentadora, não dá para negar. Mas a nossa memória não pode ser tão curta, né? Parece que foi ontem que a gente estava de olho no dólar batendo R$ 6, depois 6,30. A volatilidade é gigante. E essa virada de cenário em poucos meses é, para dizer o mínimo, impressionante. E é exatamente por causa dessa montanha-russa que a gente precisa falar sobre a ilusão da previsibilidade. Porque, sabe, antes de sair comemorando o dólar a 4,60, é fundamental entender como essas previsões são feitas ou, na verdade, como elas costumam falhar. Então, vamos fazer um exercício bem rápido aqui. Antes de botar todas as fichas nesse número novo, vamos dar uma espiada no que a mesmíssima fonte dizia há não muito tempo. E aqui o negócio fica muito interessante. O mesmo banco que hoje aposta num dólar a 4,60, há poucos meses desenhava um cenário completamente diferente. A previsão era dólar a 6,25 em 2025 com chance de bater R$ 7. É uma virada de 180 graus. Então, o ponto central é este. Isso não é uma crítica a uma instituição específica, tá? Pode ser BTG, Itaú, XP, Bradesco. A grande verdade é que, na imensa maioria das vezes, as previsões de curto prazo sobre o câmbio simplesmente erram. Bom, se não dá para confiar muito nas previsões de curto prazo, o que a gente faz? Em que a gente pode se basear? A resposta está em olhar para além desse barulho do dia a dia e focar na tendência, a de longo prazo. E essa tendência é a chave de tudo. No longo prazo, por questões da estrutura da nossa economia comparada com a americana, o real tende a perder valor frente ao dólar. Isso não é uma opinião, não é achismo, é uma observação da história da economia. E por que isso acontece? De um jeito bem simples. O Brasil, historicamente, convive com uma inflação e juros mais altos. Já os Estados Unidos têm um ambiente de inflação e juros mais baixos. Essa diferença estrutural ao longo de décadas acaba empurrando a nossa moeda para baixo. O exemplo bem prático disso a gente vê nos anos de eleição. Se a gente olhar o histórico das últimas eleições no Brasil, tem um padrão que se repete. O dólar quase sempre termina o ano mais caro do que começou. A instabilidade política joga a lenha na fogueira dessa tendência de longo prazo. Certo. Então, se as previsões são quase um jogo de adivinhação e a tendência de longo prazo é de alta, como agir? A resposta é ter uma estratégia que funcione em qualquer cenário. É construir um portfólio, uma carteira de investimentos que seja resiliente. A pergunta que importa não é quanto vai estar o dólar em dezembro, mas sim qual é o princípio, a regra de ouro a ser seguida para proteger o patrimônio, não importa para onde o dólar vá. E esse princípio é bem direto ao ponto. Primeiro, ter uma parte do patrimônio em dólar. Segundo, fazer isso de um jeito consistente, ou seja, comprando ativos em dólar com regularidade. E terceiro, que talvez seja o mais difícil e importante, manter a disciplina no longo prazo. A beleza dessa abordagem é que ela funciona em qualquer clima, sabe? Não importa quem está no governo, não importa se a previsão da moda é de dólar para cima ou para baixo. O foco muda. Sai daquela tentativa de adivinhar o mercado e vai para a proteção e construção sistemática de patrimônio em moeda forte. No fim das contas, a grande lição dessa nossa análise é trocar a ansiedade de ficar correndo atrás de previsões que mudam o tempo todo pela tranquilidade de seguir um princípio sólido que já foi testado e aprovado pelo tempo. Mas, dito tudo isso, a gente sabe que a curiosidade fica, né? Então, ignorando um pouco as previsões e pensando em tudo isso que a gente conversou, qual seria o palpite geral? Para onde o dólar caminha até o fim do ano? Fica aí a reflexão.